de fazer o pós-fácil, ao mesmo tempo, a apresentação dessa obra, A Mulher e a Pátria do Homem, para além de ser um grande desafio, como sempre será a uma pessoa tão pequena como eu, passa a ser um dos melhores privilégios que a equipa, a Palavra e Arte e a instituição Literatura dá a mim. Tudo por dois grandes motivos. Primeiro, João Tala, sem sombra de dúvida, tal como um dia observou o crítico, escritor Helder Simbad, um dos melhores escritores da sua geração. Um dos melhores escritores da sua geração. Segundo, João Tala é um daqueles escritores que a cada vez se renova nas suas temáticas, apesar de dar continuidade àquilo que é a sua técnica de escrita. Bem, falar da poesia de João Tala não é uma coisa normal ou que se pode fazer simplesmente. Precisa de racionalização, tanto é que corremos ao materialismo filosófico de Jesus Maestro, que nos aconselha falar de literatura, primeiro, ter em conta da racionalidade de ciência, buscar o pensamento e mostrar-nos o pensamento, porque o escritor tem a palavra, os estudiosos, estamos a falar da crítica, buscam o objeto que a palavra tem. Por essa razão, colocamos aqui o princípio de trazer a obra nessa dimensão. A Mulher é a Pátria do Homem, título de um poema extraído numa das suas obras, A Forma dos Desejos 2, é um poemário de 64 textos, escrito num único caderno, um livro que os seus ciclos literários sugerem para os leitores diversas temáticas, entre encanto e desencantos, que nos permitem registrar as ações e os factos da nossa sociedade angolana, ou africana, ou mais. E as temáticas têm como um denominador comum as mulheres com os seus problemas. Em outra forma, diríamos, os textos desta obra trazem para os leitores as imagens que refletem sobre os nossos pesos cotidianos, trazem os caminhos, os lugares, as nossas estruturas psicológicas, sociológicas, antropológicas e filosóficas. Trazem circunstâncias que se buscam em nós ou nós buscamos dentro de cada mulher conosco. Tal como o escritor João Tala resume em um único verso que se pode ler: de cada mulher, uma pátria. Como sempre, a literatura, por mais que seja construída dentro de uma linguagem, é o que eu já falava, ela precisa de ser trazida à nossa realidade. Ou seja, o escritor constrói os textos com uma linguagem estranha e nós precisamos explicar o que realmente está na linguagem estranha. Antes de descortinarmos algumas coisas que esta obra esconde, vamos só ver o que é interessante nessa obra, que é o título. Para as pessoas que dominam muito bem a teoria da literatura, sabem perfeitamente que trata-se, se calhar por causa de alguns elementos aí presentes, de um título prosaico. Volto a dizer, o que parece, mas não é. Porque esta obra resume-se nas palavras, ou seja, o título dessa obra resume-se nas palavras: mulher, pátria, homem.
Se nós buscarmos o que nós chamamos de musicalidade, de ritmo na poesia, basta nós dizermos mulher no sujeito várias coisas. Mulher, mãe, mulher, criança, mulher, zungueiro, mulher. Tantas coisas dentro da mulher. Se a poesia sugere, se a poesia funciona por intermédio da palavra, e a palavra sugere várias imagens, então está mais do que claro que o título é totalmente poético. Não na construção técnica, mas sim na construção temática. Mulher, pátria, homem possuem cargas semânticas intensivas à poética. Quando lemos os textos desta obra, A Mulher é a Pátria do Homem, somos confrontados com uma certa preocupação que tenha havido no escritor de nos apresentar as temáticas sob base da mulher ser denominador comum das nossas ações e factos. E a partir dessa concepção, somos sim capazes de afirmarmos que quem compreende a mulher, compreende a humanidade. Tem o domínio da sua pátria, da sua terra e dos seus problemas. É só nós olharmos, buscarmos o ditado popular. Uma chave pode abrir vários cadeados e nos elogiarmos, mas se um cadeado for aberto por várias chaves, já sabemos qual é o fim. Ainda é poesia. Vamos traduzir. Se uma mulher, ou seja, se uma casa, a mulher é à toa, estragou a casa. Mas houve vezes, ou há vezes, que as famílias aqui confirmam, que os homens andaram de bons caminhos, mas ainda acertamos. Já com a mulher é impossível. Por mais que nós finjamos que estamos bem, a casa não está boa. Essa é a verdade. Bem, por intermédio das palavras poéticas que ainda podemos aqui repetir, mulher, pátria, homem, o escritor constrói o título desta obra, que o escritor constrói pelo título desta obra, e são as mesmas palavras que vai construir com ele a organização semântica dos seus textos. Ou seja, a dimensão estética também está ligada às três palavras. E nós decidimos apresentar a obra ou então os textos em factos. E assim somos a descortinar realmente o que está por detrás de a pátria, ou seja, a mulher é a pátria do homem. O primeiro facto, a mulher, ou seja, vamos encontrar a mulher angolana nos ciclos e em todos os problemas à volta do homem. Claro que os problemas de maternidade são problemas do homem. Quer com isso dizer, a mulher sempre esteve ou sempre está ao lado do homem. Esteve quando a mulher tivesse que sofrer para trazer o próprio homem. Ou seja, sofreu para parir os homens, ou então trazer o próprio homem, que seja mau ou bom. Mas a mulher sempre esteve ali. Se nós confirmarmos num dos seus poemas, isso é na página 11, podemos ver, os últimos versos dizem o seguinte: o ventre em soluços, de cada lugar, novamente um mastro. Mastro, se considerarmos a árvore, é a mulher. Ou seja, de cada lugar há sempre uma mulher. O segundo facto, podemos ver o homem angolano, talvez o homem político, não estou a dizer o homem a exercer a política, o homem político, mas pode ser, que abandona o sofrimento muitas vezes cantado pelo povo, ou o lamento que diariamente se ouve nas ruas, nos táxis, nas redes sociais, até nos programas radiofônicos e televisivos. Mas os mesmos homens, com uma certa autoridade, ignoram esses factos e nós temos presenciados. Há mulheres, ou seja, há pessoas em transformação em imagem de mulheres a gritar por muito sofrimento, por muitas coisas a acontecer.
vivemos e nós temos autoridade e nada estamos a fazer. Isso se pode verificar em um poema Nação Mulher. Por exemplo, o primeiro verso diz o seguinte: o vagito não vive. Se traduzir no vagito, temos amor, lamentação. Não enigma, enigma incógnita ou estranho, subjetivo, mas aqui, se traduzirmos o vagito não enigma, quer dizer, é um problema bem conhecido e nós ignoramos. Não estou a dizer, é o livro que está a dar-me força para dizer. Podem comprar, é um bom livro, sem dúvida. O terceiro facto, ainda a mulher serve-se como a pátria do homem, porque cada homem, embora inconveniente ou malandro que seja, encontra nas mãos de uma mulher um conforto. Nas mãos de uma mulher, o homem tem os seus caminhos simples, sente-se confortável aos abraços da mulher. Enfim, tal como Ánsia também, filósofo alemão, diz: tinha que existir a linguagem da mulher para a cabeça do homem criar. Há uma grande diferença. Nós temos visto isso para quem na verdade ligação com a mulher, às vezes nós temos assim mais diferentes. Usa uma palavrazinha fácil. Na página 12, João Tala apresenta-nos um sujeito poético que nos mostra onde realmente o homem se conforta. Ou seja, onde a pátria do homem, como se pode ler no poema, está parada no meu verso. Bom dia, mulher. São os poetas. Bom dia, mulher. Nós temos aqui um sujeito poético, uma voz masculina. Bom dia, mulher. Depois pede, edifica. Há quem dizia que quando se escolhe uma mulher, escolhe-se a educação para os filhos. E o cruzamento para esse texto não está distante. O que quer dizer? Bom dia, mulher, edifica. Ou seja, mulher, monta-me, altera-me. Se eu esteja mal, coloque-me em posição. É um facto que às vezes se ignora, mas é muito importante nós termos em conta, sobretudo, essas coisas tão simples, mas tão importantes. Se nós colocarmos aqui essa posição de que a mulher pode servir como um elemento de representação para qualquer nossa atividade, não podemos ainda chamar a mulher a terra. Se uma mulher tem problema e não consegue organizar a atividade, não consegue organizar a rua, não consegue organizar outras coisas, digamos assim, o país, então temos um problema grande. E podemos refletir sobre esse aspecto. Ainda estou a ser poeta. Vamos agredir. No que quer dizer? Se a mulher for a pátria, precisamos organizar a mulher, precisamos educar a mulher, precisamos que se compreenda que se nós educarmos a mulher, então temos um país com resposta. Porque é ali onde começam as coisas, é ali onde começa a educação. O segundo facto, como se sabe, ou sempre se viu, ou se vê no escritor João Tala. Ele tem as nossas ruas, ou a rua desta cidade, Luanda, com as pessoas e as suas dores na cabeça, a observar que não se trata de um escritor de gabinete. Conhece a guerra das ruas, as noites das mulheres, tudo quanto triste. Por isso nunca na sua escrita faltou as palavras como guerra, noite, tristeza, abandono. O escritor presencia os homens nos convívios, nos hospitais e noutros lugares onde há vários barulhos tristes.
Tanto é que o escritor sempre soube que os homens para as mulheres, ou a todos os gêneros, especificamente homens atuais, quando se apresenta com olhos tristes, ou pessoas tristes, e homens de peito aberto, estamos a falar de pessoas bondosas, é preciso ter muito cuidado. As pessoas quando se apresentam com lamentações, pessoas quando se apresentam de tristes olhos, tenha cuidado. As pessoas quando se apresentam de ser muito boas, tenham cuidado. E acredito que cada um de nós aqui já passou por isso. Pessoa que se apresentava a ser muito boa, mas lá no fundo há muito perigo. E nós só estamos a confirmar aquilo que o texto nos traz. Quando eu digo que o espaço estético da poesia de João Tala é muito forte, é por essas razões. Só precisamos de uma boa didática para se ensinar como ler João Tala. E aí nós vamos conseguir interpretar a nossa sociedade. Podemos ler isso num dos seus textos, aqui no meu livro, da página 30, não sei se você também, né? Pretos olhos, ou seja, pretos olhos tristes, onça do teu subsolo. O peito aberto, a cor perfumada, a onça lá está. O que eu disse, ou está aqui. Pretos olhos tristes, onça do teu subsolo. O peito aberto, a cor perfumada, a onça lá está. Ou está lá. Por isso que precisamos ter cuidado. Cuidado. Vejamos como o poema termina. Lendo os 2 últimos versos, o sujeito poético intensifica-no dizendo que, ao acrescentar o verbo desencalhado ou resolvido, o texto, o animal dos sentidos, alerta-nos que a onça pariu. Ou seja, essa pessoa má que se trata agora espalhou-se. Essa pessoa está por aqui, está ali, está no outro canto. Isso é mais do que verdade, nós temos visto. Mesmo este homem, na minha geração, por exemplo, tem sido um dos grandes atrasos nossos. Quase que a maior parte dessa geração não possui a capacidade de enfrentamento à comunicação e diálogo. Ficam nos cantos a envenenar os outros. E isso é mais do que realidade. Eu posso confirmar isso. O quinto facto. Apesar de alguns países enquadrarem os logos no lugar como bases do homem, e depois chegarem a menosprezar uma professora, como a professora apresentada no texto Amor do Magistério, em que o eu lírico apresenta-nos umas vozes que denunciam ver uma professora ser uma agenda de atividades ultrapassadas. Para os escritores, não. João Tala traz para esta obra uma professora e a grande importância que nas sociedades tem. Ou seja, a grande importância que tem na sociedade. A voz do poema Amor do Magistério traz consigo o reconhecimento sobre a professora de cada um de nós, embora seja uma professora para o escritor, e há relato de que João Tala terá começado a escrever por uma professora. Não sei se vai poder confirmar isso, mas isso é a nossa investigação. Lá mais a fundo, é como se a voz poética me dissesse, tal como seriamente é, tudo o que as pessoas hoje são dependeu muito de um ou de uma professora. No que quer dizer? Nós precisamos nos questionar quando colocam os professores ou as professoras de lado. Nós queremos questionar se ainda temos um país ou ainda temos a imagem de um país. Porque se tudo começa com uma professora que pode nos transmitir ou que pode educar a pessoa para a outra sociedade, e essa pessoa que educa nós menosprezamos, então nós nos questionamos o que é que realmente se passa. Será que só estamos preocupados conosco e nunca com nossos filhos? Porque eu até posso ter os meus filhos bem educados. Será que os meus filhos nunca se vão relacionar com outras pessoas?
Será que o meu filho vai ser líder de si mesmo? Não. Então precisamos pensar devidamente quando nós menosprezamos os professores. É preciso pensar devidamente. Isso não está assim comigo. Há lá o texto, já disse, o amor do magistério, que se pode comprovar isso. Juntar, podem ler, se está na página 46. Podem ler, está lá. Apesar do escritor João Tala lhe trouxesse para leitores a sua professora como lembrança de saudades pela professora, trata-se de não ser apenas uma professora do escritor. É para nós esta professora que hoje se abandona, se olha na última instância, enquanto por ela que se faz o país. Isso é para qualquer país. Professor é base. Base. Ninguém aqui chega a ser que nunca passou a uma professora, um professor. E não podemos ter simplesmente uma definição ocidental de que professor é aquele indivíduo que está lá na sala de aula a ensinar. Todo aquele indivíduo que transmite conhecimento ainda é olhado de professor. Agora, se é técnico ou não, mas está lá para te educar, então é professor. O sexto facto. João Tala, no sujeito poético do poema Noite Quitanda, página 45, relata a ideia de a pessoa chegar a um destino que nunca foi. Ou seja, é poesia, né? As pessoas chegam a um destino que nunca chegaram. E é a nossa realidade. Sempre sonhamos em ser alguma coisa, mas nunca acabamos por ser, porque o destino está muito distante daquilo que nós traçamos. Agora não sei o que é destino. Se nós pensarmos ou nós sonhamos aquilo que desejamos aquilo que a gente quer aqui durante a velhice, seja, mas depois nós vamos acabar por outro canto. Não sei o que é destino, que é tanto interrompido. E é uma questão também filosófica. Por que às vezes os sonhos ou o destino em si são estragados por homens? É uma questão muito filosófica que precisa ser respondida. E por que os homens precisam romper tanto com os sonhos dos outros? Também precisamos refletir sobre toda essa situação. Nos versos, esta rua entre aquilo que começo e o país acabado, uma quitanda entre a rua da mulher e a praça pública ou pública, retiramos a percepção de que diariamente vemos desta confusão entre o mercado informal e o mercado formal, ou dito formal, né? Porque é muito complicado. Quando dizem que o mercado informal está lá, mas na porta tem mais outras senhoras a vender, com uma intenção. Não se pode olhar simplesmente aquela senhora que está lá de lado, a mercado também os seus negócios. Não se pode olhar como uma coisa normal. É também manifestação. Está lá também a dizer que não, eu também posso, mas como não tenho, pronto, está ali. E há um ponto aqui a ser observado. Há um ponto aqui que eu preciso observar, porque eu tenho notado muito que parece que nós não damos a importância àquilo que é a educação. Olha só o que é que realmente nos acontece. Nós temos um problema muito grave, e esse problema é mesmo grave. Não organizamos as escolas, os professores e os alunos. Estes que são as pessoas que vão aos mercados, às estradas, às escolas, aos hospitais, enfim. Mas queremos organizar com mangueiras, né, aos seus corpos, com cavalos em corridas e cães até por trás dessas pessoas. Será que essa é a única forma de organizar a sociedade? Essa é uma pergunta que fica aqui e precisa ser refletida. Todos nós. O que acontece nas escolas? Nos colocam 45 minutos para a educação moral e cívica em uma semana. 45 minutos para a educação moral e cívica. Nos colocam a aprender, ou seja, nos ensinam como ser rico. E num país que você não tem onde ir para conseguir os 200. É complicado. Retiramos o ensino próprio da retórica, que é a arte de convencer, e quem convence é porque sabe.
e passamos para a oratória como discursos favoritos. Porque queremos afinar, mas não temos nenhum discurso para distribuir. É complicado isso. Ao invés de colocarmos a reeducação política, onde já se encontra o empreendedorismo, encontramos regras cívicas, porque é complicado. Alguém que se disser cidadão, bebeu a água e o bidão deita mesmo ali. Retiramos sobre tudo isso. Queremos ver. Agora, nós já não refletimos quais são as soluções. Só plantamos. Agora cada um tem os seus desejos. Eu, se hoje pensar que vou fazer a minha paragem, então eu drogado, só da minha casa, chego na paragem. A partir de agora, você se tiver que estar aqui, tem que dar os 100 kwanzas. Quer dizer, o país agora está aberto, cada um cria agora as suas autoridades. Isso nós precisamos refletir mesmo, precisamos refletir. E é sobretudo a educação que uma mulher nos pode passar. Tecnicamente, João Tala é proprietário de uma construção técnica literária muito filosófica, enigmática e desordeira. Desordeira no sentido de uma verdadeira liberdade e não libertinagem. Acreditamos ser um daqueles escritores que bem domina a língua do seu país, a língua portuguesa. Talvez por isso está cada vez mais a criar os signos literários que muito rompem com os signos linguísticos prescritos na sociedade. Tanto é que os professores de língua portuguesa não estão conseguindo ensinar o texto do João Tala na sala de aula, porque ele cria os signos estranhos. E isso nós vamos ao primeiro poema, e vamos ver o primeiro verso. Um vagido não enigma levanta o poema amanhã. Um vagido não enigma levanta o poema amanhã. Se você não conhece, se você não lidar ou não tem a confrontalidade com os textos do João Tala, vais pensar que os 2 pontos que aí estão é um sinal gramatical, enquanto que não. É apenas um ciclo para atrapalhar a tua consciência. Não tem nada a ver. Porque aí nós vamos encontrar um vagido sujeito, não enigma, já faz o predicado e o complemento. Quer dizer que rompe. Aquele sinal que está aí não tem nada a ver com a construção gramatical. É uma construção literária. João Tala é também um destes escritores que rasgam o ensino tradicional de que um verso é uma linha. Basta nós olharmos no texto Pólen dos Olhos, página 46. Nós vamos lá encontrar, por exemplo, na maré dos olhos, certamente flor e ravina. É uma única linha, podemos encontrar 2 versos. Agora, você ensina ao aluno que o verso é cada linha de um poema. O aluno aqui nunca vai entender. Estamos a conseguir perceber isso. O que quer dizer que precisamos também repensar na própria didática da literatura. João Tala rasga esse pensamento e mais outros escritores, como eu estou a afirmar aqui. A música e o ritmo nos poemas de João Tala são construídas numa mistura entre as vozes gritantes do cotidiano angolano, as incógnitas circulantes visíveis, ou seja, a cada palavra em cada verso, a imagem leva-nos aos gritos do povo. É só lermos todos os textos, assim que tiver que estar inclinado ao texto, tentar mesmo buscar aquilo que está lá, é sempre o problema da sociedade. É sempre o problema da sociedade. Tanto é que eu estou a dizer que a música em João Tala leva sempre. Música, estamos a falar, música é aquilo que te representa como a imagem de qualquer coisa. Pronto. Em síntese, quaisquer técnicas e temáticas que se relacionam com as mulheres
com as construções das imagens que ligam a nossa diversidade, tem um espaço que agora faz um museu. Esta obra, A Mulher é a Pátria do Homem. Está mais do que comprovado que ler o escritor João Tala equivale a sairmos do sono, não apenas por intermédio das temáticas, por várias construções técnicas literárias que fazem com que, ao ler os textos de João Tala, se tu não mudares, então tens um problema consigo mesmo. Porque não é possível ler João Tala e você não alterar nada, não puxar nada da tua consciência. Então, diz mesmo assim, eu estou mal. Preciso ainda de me rever. João Tala exige aos leitores a reflexão, a trazer-lhes os problemas para serem resolvidos. É um daqueles escritores que qualquer estudante universitário teria lido. Por isso, deve ser uma leitura obrigatória nas nossas escolas de ensino médio e ensino superior. Muito obrigado a todos.